Na análise de hoje eu vou discutir 3 temas e dentre estes 3 temas se encontra, e falar bem devagarinho 3 temas que é para não dar um trava-língua, né? E dentre esses 3 temas que eu trouxe para a gente discutir se encontra o assunto que dá título à análise, que é o fato do governo italiano estar propondo um projeto, um plano de cessar-fogo para a Rússia e para a Ucrânia. Por que eu acho interessante discutir isso? Isso virou matéria no dia de ontem, mas sabe quando tu cruza com uma informação alguns dias antes e ela parece que não faz muito sentido, mas depois as coisas vão acontecendo e parece que uma luz é jogada sobre aquela informação que tu leu, mas não tinha dado muita bola antes? Então, quero fazer uma especulação no dia de hoje a partir dessa questão do Mario Draghi, que é o primeiro-ministro italiano, ter participado de um evento e ter sido premiado pelo Atlantic Council. Aí, alguns dias depois, o governo italiano aparece com uma proposta com um plano de cessar-fogo, justamente quando setores do atlanticismo estão fazendo o mesmo tipo de proposta. Me parece que existe uma intenção de propor um cessar-fogo para a Rússia, entre Rússia e Ucrânia, só que a negociação não está acontecendo de maneira muito fácil, até porque nem a Rússia nem o governo ucraniano estão querendo topar esse cessar-fogo proposto pelo atlanticismo, que significa que o próprio atlanticismo pode ter perdido o controle de um conflito que foi gerado por ele próprio. Então, um dos temas que eu vou discutir na análise de hoje é esse. Então, dos meus 6 pontos que eu trago para discutir todos os dias, as minhas 6 anotações, as 2 primeiras anotações, os 2 primeiros pontos são sobre esse tema da Itália e do plano de cessar-fogo. Quero fazer uma discussão sobre isso. O terceiro e quarto pontos dizem respeito à Turquia a mídia turca ter divulgado as demandas que a Turquia vai fazer para permitir, para aceitar, topar uma discussão sobre a inclusão da Finlândia e da Suécia na OTAN, que é uma coisa que eu tenho discutido aqui no canal. Desde o início eu comento o seguinte: o projeto do Erdogan não é um projeto assim, a ideia do Erdogan ao barrar Finlândia e Suécia não era um projeto ideológico, de cunho político, de percepção de que ele precisa defender o Vladimir Putin, diferente do que a mídia corporativa fez parecer. Tanto é que eu coloquei no canal do Telegram esses dias uma matéria sobre o posicionamento do Erdogan e uma foto. Essas fotos da mídia, elas são sempre ilustrativas da posição que a mídia tem, né? Uma foto do Erdogan junto com o Putin, como se a decisão do Erdogan tivesse alguma coisa a ver com uma blindagem do Putin, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o Erdogan tomou essa decisão para conseguir extrair dessa posição, desse bloqueio à Finlândia e Suécia na OTAN, já que para um país entrar na OTAN, a decisão dos membros da OTAN tem que ser unânime. Então a Turquia, como membro da OTAN que é, tem o poder de vetar a entrada desses países se bater pé e decidir não topar. O que a Turquia fez? Aproveitou a posição que possui para tirar vantagens da situação, que é isso que eu tenho discutido aqui no canal. É um senso de oportunidade que o governo Erdogan possui. Então vou discutir isso aqui no terceiro e quarto pontos. Aí no quinto e sexto pontos, que são os 2 últimos, eu quero discutir o fato do governo Biden ter, não sei se pausado ou dissolvido, o conselho, o gabinete de combate à desinformação que foi criado por ele próprio alguns dias atrás. Quero discutir as implicações disso e inclusive o fato desse movimento poder ter sido até uma jogada do próprio governo Biden para passar a impressão de que a censura recuou, quando na verdade ela só avança. Então eu vou discutir esses 3 temas com vocês, distribuídos nos meus 6 pontos de todos os dias. A ideia aqui de quem acompanha o canal sabe é discutir a política dos mais variados países e a geopolítica a partir das notícias que aparecem. Então por isso que eu sempre trago notícias para vocês e estou tentando limitar a esse teto de 3 notícias, 3 ou 4 notícias, até porque eu distribuo as 3 ao longo dos 6 pontos e sempre falo sobre uma notícia diferente no início antes de entrar nos 6 pontos, como eu vou fazer agora. Então, na verdade, são 3 ou 4 notícias que eu trago todos os dias aqui para a gente discutir sobre coisas que acontecem no mundo. Normalmente temas que fogem da mídia corporativa ou temas que são abordados pela mídia corporativa, mas de uma maneira meio torta, e eu tento fazer aqui a minha abordagem a respeito disso, logicamente, porque a minha posição ela é uma posição invertida em relação aos agentes que bancam a mídia corporativa, que são os interesses financeiros transnacionais e a agenda militar e geopolítica do atlanticismo.
Qual é a notícia que eu quero conversar com vocês antes de entrar nos meus 6 pontos, que é mais um fato que está acontecendo e ganhando alguma notoriedade, inclusive na mídia corporativa, sendo bem alardeada pela mídia corporativa, é o aparecimento em alguns países da Europa, eu não sei se não apareceu nos Estados Unidos também, tá? Não me recordo, eu sei que eu vi alguma discussão sobre isso em alguns países europeus, que é o aparecimento de uma varíola dos macacos. Não sei se vocês viram essa discussão, apareceu aí digamos, um tipo específico de varíola em uma pessoa. Teve um caso de contaminação humana por varíola dos macacos, aí houve uma ampla discussão sobre isso. O questionamento que eu coloco será que a partir daí vai se iniciar uma nova agenda de pânico? Não sei se é possível, até porque, pelo que eu andei lendo a respeito da varíola, sou geógrafo, não sou biólogo, o contágio ele é bem mais difícil do que de outras doenças. Por exemplo, o corona ele é altamente contagioso, embora tenha um percentual baixo de letalidade, ele é altamente contagioso. Agora, a varíola não é tão contagiosa assim, a velocidade de contágio não é tão grande. Então, para tu criar um discurso de uma nova pandemia a partir da varíola, é bem mais complexo, é bem mais complicado se encaixar a varíola como um discurso de nova pandemia que surgiu, até porque assim, Bill Gates, OMS, os mais variados governos das potências ocidentais estão falando o tempo inteiro em novas pandemias, mas acho que a partir da varíola vai ser muito difícil. O que é possível saber é o quê? Até é o que eu coloquei no canal do Telegram hoje de manhã. Foi uma reportagem que eu coloquei do Washington Post, se não me engano, uma matéria do Washington Post, fiz um recorte, coloquei no canal do Telegram, que é o fato da indústria farmacêutica estar aproveitando o ensejo para vender vacina para varíola. Então isso já está acontecendo por quê? Isso é o que? O saldo positivo da pandemia para a indústria farmacêutica. Qualquer doença que aparecer, a indústria farmacêutica já vai capitalizar rápido em cima. Mas não, já compra as vacinas, já tem de antemão e tal. Então tem toda essa questão. Mas tu gerar um pânico global em cima da varíola, eu não sei se vai ser muito possível, mas enfim. O que eu vi nessa discussão era o seguinte, né, foi o fato da posição de alguns cientistas de que o aquecimento global, as mudanças climáticas e o desmatamento vão aumentar a quantidade de pandemias. Então tem aquela boa e velha capitalização para a agenda da governança social e ambiental, que é a agenda das energias renováveis, que é uma agenda que está sendo impulsionada pela BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Então isso é uma coisa que não ficaria de fora. Tudo o que acontece ou tem a ver com desmatamento, mudanças climáticas, a necessidade de energias verdes, aposentar os combustíveis fósseis, tudo que aparecer vai nessa linha. Então apareceu varíola dos macacos, não, é porque desmataram, aí os animais... Tem toda uma discussão sobre isso. Não estou dizendo que isso não é possível. Eu estou dizendo que os caras que mandam na agenda econômica global vão utilizar isso por qualquer motivo. Tanto é que deu o ciclone aqui que passou aqui pelo sul do país, que foi bastante brando, inclusive perto daquilo que alardearam, e deu vento, claro, mas ventania aqui, eu moro no litoral de Santa Catarina, ventania aqui é o que mais tem, né? Isso aqui, inclusive 2 semanas antes desse ciclone ter passado, deu uma quantidade de ventos muito maior, 2 semanas antes, que estava um calorão, aí entrou uma frente fria, deu um vento muito maior, voou até a tampa da caixa d'água do meu vizinho aqui, que o cara estava apavorado, falou, mas ninguém falou sobre esse vento, cara. Esse episódio do ciclone associaram teve gente na rede, o aquecimento, então aí é que está a questão, entendeu? A gente nunca vai saber exatamente qual é a verdade, né? Outra coisa importante é que tem que ficar alerta porque a gente tem discutido aqui no canal a questão dos laboratórios financiados pelos Estados Unidos nos mais variados países do mundo. Então um ataque biológico pode acontecer e iniciar essa tal de nova pandemia da qual o Bill Gates tanto fala e que inclusive escreveu um livro a respeito. O Bill Gates agora é o grande especialista em pandemias do mundo, né? Ele é um cara que ele gosta de falar sobre os mais variados assuntos e logicamente que ele tem interesses econômicos em cima disso. Então vamos observar essa questão da varíola dos macacos aí porque está se criando uma discussão em torno disso. Bom, agora entro nos meus 6 pontos e a gente começa a discussão aqui pelo caso do governo italiano estar propondo um cessar-fogo. Primeiro ponto, a Itália está propondo um plano de cessar-fogo para a Rússia e para a Ucrânia.
É aí que tá. Acho que faz uma ou duas semanas, eu estava dando uma olhada no portal do Atlantic Council e eu vi ali uma premiação que teve, uma distribuição de prêmios para algumas figuras célebres da política e da geopolítica. Não sei se também não tinha figuras intelectuais ali. E um dos premiados como destaque de governante do ano era o Mario Draghi, que é o primeiro-ministro italiano. A gente sabe muito bem que esses prêmios têm intenções. Um cara não vai ganhar um prêmio por ser um estadista que defendeu a soberania, blá blá blá. Não, não tem nada a ver com isso. O cara vai ganhar um prêmio porque ele é um cara que segue a agenda do instituto que vai premiar ele. O Atlantic Council é o think tank que distribui pelo mundo as ideias da OTAN, assim como vários outros think tanks. Então, se o Mario Draghi ganhou um prêmio do Atlantic Council, isso significa que o Mario Draghi está alinhado com os interesses da OTAN. Tá? Não precisa dizer isso, até porque o Mario Draghi é um cara do mundo do mundo financeiro. Então é lógico que o Mario Draghi está junto com os interesses financeiros, junto com os interesses da OTAN e assim por diante. Me pergunto o seguinte. Até entro no segundo ponto e depois eu faço a reflexão. Segundo ponto. Figuras ligadas ao atlanticismo têm feito campanha por um cessar-fogo, o que significa que a própria OTAN pode ter perdido o controle sobre o que está acontecendo dentro da Ucrânia, inclusive sobre muitas das forças militares e paramilitares ucranianas. Seria o seguinte, será que a OTAN não está falando pela boca do governo italiano, propondo um cessar-fogo para não parecer muito constrangedor para o próprio governo norte-americano fazer algo desse tipo? Porque me parece que alguns setores do atlanticismo já estão pedindo um cessar-fogo. Já vejo a mídia corporativa norte-americana falando sobre a necessidade urgente de um cessar-fogo. Claro, outros interesses pensam que é melhor prolongar o conflito o máximo possível para desgastar a Rússia e também porque a crise gerada pelas sanções em relação à Rússia abre espaço para que, pelo menos no mundo das nações que estão promovendo sanções contra a Rússia, exista uma crise e nichos de atuação econômica que possam ser ocupados pelas grandes corporações financeiras transnacionais, que é o tal do projeto do Great Reset. Criar uma crise e, a partir da crise, reformatar as relações políticas e econômicas nesses países. Então, alguns setores defendem o prolongamento desse conflito de maneira indefinida, para que a crise possa se aprofundar e o reset possa acontecer. Great Reset é o projeto do Fórum Econômico Mundial que eu sempre discuto aqui no canal. Enquanto outros setores já parecem preocupados com o tipo de desfecho que pode ter o conflito na Ucrânia, não porque estão preocupados com o povo ucraniano, ou porque estão preocupados com qualquer questão de integridade do território ucraniano, mas porque a coisa pode ser tão avassaladora que a Ucrânia venha realmente a sair totalmente da órbita da OTAN, seja porque perdeu território, porque o governo foi esfacelado, porque o governo foi completamente destroçado, por qualquer motivo. Então existe ali uma linha tênue entre promover uma bagunça política, geopolítica, usar a Ucrânia como arma e perder completamente o controle da Ucrânia como arma. Essa proposta, vindo do governo Mario Draghi, me parece que pode ser um uso que o atlanticismo está fazendo do governo Mario Draghi para conseguir propor aquilo que partindo dos Estados Unidos pareceria uma derrota norte-americana, que parece que os norte-americanos estão pedindo um cessar-fogo porque estão percebendo que a coisa está saindo de controle. É uma especulação, peço que vocês reflitam sobre isso, muitos de vocês aí têm várias informações muito boas, tanto é que muitas das análises que eu faço é baseada em comentários em assuntos que vocês pedem, então pensem sobre isso, reflitam sobre os artigos que vocês leem e me digam se tem procedência isso. Estou trazendo a minha visão e logicamente que várias cabeças pensam melhor do que uma só, então é importante essa questão porque vocês sempre fazem bons complementos aí nos comentários que vocês colocam. Eu tento fazer a caixa de comentários ser o mais qualificada possível, tá? Pensa gente que bagunça, que xinga, que avacalha, os tais trolls da rede, eu já ganhei uma certa habilidade para identificar essas pessoas, tá? Então eu tento fazer o seguinte, a discussão ser o mais qualificada possível, cara, que não me xingue nem xingue ninguém que está comentando dentro do possível para que a gente consiga manter um debate saudável e construtivo. É isso que falta na rede hoje.
sem essa coisa de campanha eleitoral é um saco também, sempre tem um ali, Lula 2022, Bolsonaro já ganhou, então isso aí não acrescenta merda nenhuma, né? Então eu tento fazer com que a nossa discussão seja uma discussão baseada em ideias, que o cara seja de direita, de esquerda, de cima, de baixo, marciano, venusiano, brasileiro, mas que o cara tenha que o cara tenha uma proposta de discussão que leve a coisa para frente, não alimente essa divisão, essa falsa polaridade, inclusive, né, porque a gente tem hoje muito uma esquerda e uma direita que servem aos mesmos senhores. Então, para fazer a coisa avançar um pouco sem ser uma discussão muito chata, né, muito carregada de ideologia barata, sabe, pregando um esquerdismo vagabundo ou um direitismo vagabundo também, para que a gente possa fazer uma discussão mais aberta, né, um pouco mais madura. A rede está muito... satura, né, as caixas de comentários são muito estressantes normalmente. E claro, né, eu me estresso bastante, mas, enfim, ossos do ofício. Vamos discutir agora a questão da Turquia, tá? Vamos passar para a questão da Turquia e depois a gente fecha com a questão do Conselho de Desinformação. Terceiro ponto, a Turquia elaborou as suas demandas para aceitar a Suécia e a Finlândia na OTAN. A primeira demanda, logicamente, da Turquia é aquela que eu tinha falado para vocês aqui no canal. O Erdogan vai pedir a cabeça dos grupos turcos, dos grupos curdos. Tiago, eu não sei quem são os curdos, não faço a menor ideia do que tu está falando. Pesquisa aí na rede sobre os movimentos políticos curdos ou sobre o pedido de formação do Kurdistão, que aí tu vai entender esse movimento separatista, esse grupo étnico que está dentro de vários países diferentes ali na região do Oriente Médio, e tu vai entender a causa curda. Tá? Então os curdos são muito usados pela OTAN para fazer bagunça nos países. Mas dada a situação, é muito provável que a OTAN vai entregar a cabeça dos curdos. Tá? É muito provável que ela vai usar os curdos como moeda de troca, até porque o Erdogan está impondo um obstáculo. Então, como eu tinha ventilado aqui dias atrás, era possível que o Erdogan fosse pedir a cabeça dos grupos curdos, e é justamente isso que ele está fazendo. O fato da Finlândia e da Suécia dar guarida para esses grupos fez com que o Erdogan aproveitasse o ensejo para dizer: vocês querem entrar na OTAN, vocês não podem ter problemas com um outro membro da OTAN. Vocês não podem dar guarida para grupos que eu considero terroristas, que nós aqui na Turquia consideramos terroristas. Então, por favor, faça questão de entregar a cabeça. O Erdogan está agindo de maneira habilidosa para os seus interesses. Quarto ponto. A Turquia também exige que algumas sanções contra ela sejam retiradas. A Turquia foi alvo de sanções por ter comprado armamento russo. E a OTAN, o que acontece? A Turquia ela quer que a livre escolha do país para comprar armamento deste ou daquele não seja um motivo para impor sanções ao país. Então a Turquia também está negociando sobre isso. Por que a Turquia aproveita? Porque lembra o que eu falei dias atrás, quando eu li um artigo do Atlantic Council, que eu tinha a impressão de que o atlanticismo estava abrindo negociações com a Turquia? Uma parte do artigo parecia que deixava claro: temos que negociar com o Erdogan. Isso significava o quê? Mandar uma mensagem para o Erdogan: vamos negociar. E o Erdogan está fazendo o quê? O que ele sabe fazer, que ele está negociando. Não estou exaltando ou apoiando o governo Erdogan, eu só estou passando o que está acontecendo. Tá? Sempre tem alguém aqui que me xinga: ah, tu é um entusiasta, sempre elogia o Erdogan. Não estou elogiando o Erdogan, eu só estou destacando o fato de que o Erdogan, o que o Erdogan está fazendo. Esse é o ponto, não sou entusiasta do governo Erdogan. Quinto, sexto, cara, os comentários que eu leio aqui me xingando são as coisas mais absurdas possíveis, assim, tá? Tem um camarada falou esses dias, né? Será que isso aí já é guerra cognitiva, Thiago? Os caras estão te atacando aí. Assista o vídeo do Verdade Concreta sobre guerra cognitiva. É verdade, isso aí já é os soldadinhos que tem a cabecinha hackeada que já vem atacar aqui, né? Logicamente. Vamos falar um pouquinho sobre a pausa ou o fechamento do Conselho de Desinformação nos Estados Unidos. Quinto ponto, e que todos esses assuntos eu tenho discutido aqui no canal, tá? Quinto ponto, o Conselho de Desinformação dos Estados Unidos foi suspenso temporariamente e a chefe do Conselho do Conselho de Desinformação, na verdade o pessoal rotulou como Ministério da Verdade, e é Ministério da Verdade mesmo, é um conselho de censura. Então a chefe desse gabinete, ela renunciou, porque teve uma pressão na rede contra ela, mas na verdade assim, ó, olhem o sexto ponto, olhem o que eu coloco no sexto ponto. Ressalto que não é necessário existir um conselho de censura para que exista a censura na rede.
As Big Tech, as grandes empresas de tecnologia, elas já são umbilicalmente ligadas ao complexo industrial militar norte-americano. Dias atrás, houve uma carta aberta, foi lançada uma carta aberta por pessoas que trabalham na inteligência norte-americana e pessoas que ajudaram a formular essa parceria do grande complexo industrial militar com as redes sociais, o que forma ali um arcabouço de guerra psicológica. Houve uma carta aberta desses profissionais para que o Congresso norte-americano não ataque as grandes empresas de tecnologia, porque elas são úteis aos interesses de Estado norte-americano. Tanto é que o Twitter ontem mesmo falou, não, a gente está aprimorando as ferramentas para combater a desinformação. Então, ao mesmo tempo que os caras avançam as ferramentas de censura, eles dizem que estão recuando na censura porque fecharam um conselho. Então isso pode ser um movimento orquestrado, tá? Vamos tomar cuidado. Essa coisa do Elon Musk, meu Deus, agora o Twitter vai ter todo tipo de discussão. Não vai ter todo tipo de discussão ali, com certeza. Tenho plena convicção disso. O Elon Musk tem vários contratos, inclusive pode ser o testa de ferro de vários projetos do Estado norte-americano. O fato dele parecer que está criando atritos com o governo e com o complexo industrial militar norte-americano, batendo de frente com a censura, não tem nada a ver com a realidade. Ele tem vários contratos com esse setor. Inclusive ele é um dos agentes desse setor. O projeto Starlink do Elon Musk, muito provavelmente, é um projeto espacial militar do Estado norte-americano, que é um braço das oligarquias financeiras sediadas naquele país, mas que tem os seus negócios, exploram o mundo inteiro. Então é preciso observar por esse prisma a coisa, para a gente encaixar os interesses de Estado norte-americano com os interesses das oligarquias que são baseadas lá. E detalhe, esses dias eu recebi 2 ou 3 comentários me xingando, tu é muito anti-americano. Primeiro, eu sou totalmente a favor do povo norte-americano, acho a cultura norte-americana, a música norte-americana, a literatura norte-americana muito rica. O que eu critico são as oligarquias que estão baseadas nos Estados Unidos, que atrapalham a vida do povo norte-americano e do povo do mundo inteiro. Sou contra a máquina de guerra norte-americana, que inclusive faz linguiça do povo norte-americano. Então é preciso diferenciar as coisas, não é um anti-americanismo, é uma posição anti-imperialista, é completamente diferente, uma posição anti-globalista e anti-imperialista. Tem nada a ver com posição anti-norte-americano, preconceito com o povo, nada a ver com isso. Isso aí é uma grande bobagem, uma rotulagem barata. Então é preciso a gente conectar esses interesses, porque senão daqui a pouco o cara vai dizer, viu, a pressão do povo está fazendo recuar a censura, quando as redes estão censurando cada vez mais. Ou transformar o Elon Musk numa espécie de herói. Isso aí é um absurdo completo, transformar o Elon Musk numa espécie de herói antiglobalista. O cara tem um projeto Neuralink, o cara tem um projeto Starlink, que é um projeto de Estado norte-americano, que serve aos interesses das oligarquias, porque o atlanticismo é o braço armado. A OTAN é o braço armado do projeto que muitos setores chamam de globalista. Não tem que se desconectar a OTAN do projeto das oligarquias ou do Fórum Econômico Mundial. São projetos que convergem. Separar isso é tu fazer um discurso que não condiz com a realidade. É tu retirar o braço armado das oligarquias que atuam no sistema financeiro. Então vamos tomar cuidado para não separar uma coisa da outra. E não ver um herói, uma espécie de aqueles heróis da Marvel, é da Marvel, né? Não, um é da DC e outro é da Marvel, né? Que é o Tony Stark, o Bruce Wayne, que são os bilionários que vão salvar o mundo. Não, isso aí é balela, tá? Isso aí é criação de subjetivismo para as pessoas caírem nas historinhas que a mídia conta. Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fosse vocês, não haveria esse trabalho todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. Sempre no valor que tu quiser, um apoio solidário, não tem nenhum valor estabelecido. É apoia.se/verdade concreta, apoia.se/verdade concreta, ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail, e tu pode ajudar o link. A chave Pix é a seguinte, tá? Já estou viajando aqui. É pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Sempre também no valor que tu quiser, é uma ajuda solidária, repito. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.